eu saio desse método realmente uma outra Raquel, né? Não no sentido que eu também estava lascada assim, mas só que você fez a gente ter consciência, nos passou muito aprendizado. Então, eu posso dizer que para mim me ajudou muito, principalmente na parte emocional, a saber me entender, a saber até então aonde chegar as cobranças, né? E saber como que a minha família, meus ancestrais, eles influenciam em algumas atitudes que eu tenho hoje e que é assim, que eu vou ser assim e que eu posso melhorar também, né? Potencializar. Não é porque, ai, mas minha família for assim, que eu vou ser assim. Não, eu posso aprender com isso e depois tomar um outro rumo. E em sentido físico, me sinto também muito melhor. Então, traz assim uma visão para a gente passar a ver com outros olhos, né? A gente, a nossa família e da vida profissional, com certeza. Não é a Raquel quando começou o método para a Raquel de agora, de 2 meses, gente, me ajudou muito mesmo. Principalmente antes, eu me sentia meio que. Eu não queria ser vista, né? Me sentia meio ainda não preparada, sempre. E aí, tu mostrou que a gente pode sim, cada um tem o seu jeito, da sua maneira, a sua personalidade. Então, eu tenho muita coisa, né, que eu me agregou para mim. Também, dentro do programa, dentro das etapas que nós realizamos, nós tivemos aí a sessão da constelação familiar. Primeiramente, você já conhecia a constelação familiar? Tinha alguma dúvida sobre o que era, como funcionava? Tinha alguma resistência? Como que era sobre isso? Eu conhecia por alto, né? Aí a primeira vez quando eu vi, eu achei que era algo um pouquinho meio sinistro, né? Eu digo, mas como assim? Saber, né? Da família, o que que tem a ver? Mas aí depois, quando eu tive que fazer, que chegou a nossa sessão, gente, meu Deus, aquilo lá foi uma virada de chave, porque você não imagina como seu subconsciente, ele mostra como você é perante a sua família, como você enxerga, né, seus pais, no meu caso, né, e o que que tem a ver com o meu trabalho, com o meu posicionamento, né? Eu não digo assim na minha relação afetiva, né, porque o principal foco aqui quando eu busquei ajuda foi mais o lado profissional, né? Então, gente, eu fiquei admirada como isso me ajudou a enxergar e dar um passo adiante. Então, eu amei essa sessão da constelação. Eu sempre falo com muita gente, caramba, todo mundo deveria fazer uma constelação familiar. Isso. E assim, durante a constelação familiar, nós observamos ali alguns padrões familiares que é um dos fatores que influencia para, vamos dizer assim, que trava o seu sucesso profissional, a sua capacidade de colocar em prática, né? Nós observamos ali na dinâmica o posicionamento, o seu posicionamento em relação aos seus pais. Então, durante a constelação familiar, o que é que mais te chamou a atenção? Qual que foi o seu principal entendimento que te trouxe clareza sobre os seus bloqueios emocionais, sobre ali a queixa que você estava buscando trabalhar durante aquela sessão? Gente, a minha posição, eu não tinha noção. Para mim, eu vivia a minha vida, né? Eu só não entendia, mas porque profissionalmente eu tenho muita dificuldade, eu sempre priorizo os outros e deixo em último. Ah, depois do meu trabalho eu vejo, e claro, depois eu, não, eu vou ter dificuldade para mostrar meu trabalho. E quando foi feita a constelação que eu vi onde eu me encontrava ali em relação aos meus pais, fez todo sentido, porque era aquilo que eu estava vivendo, né? Era aquilo. Então, eu fiquei impressionada com, sem eu saber, as escolhas que a gente faz ali durante a sessão. Eu fiquei impressionada e fez todo sentido, porque era aquilo ali que eu estava vivendo, né? Mostrou a minha realidade e por que que eu estava tão bloqueada nesse sentido aí. Exato. E é interessante a gente observar que quando nós saímos fora do nosso lugar, né, do nosso lugar
de filho perante os nossos pais, quando nós, muitas vezes, por um amor, né, que nós sentimos pelos nossos pais, tentamos salvá-los, né, fazendo mais por eles, acaba que a gente perde nosso tempo, nossa energia de vida. Nós nos colocamos numa posição de pai dos nossos pais. E é aí que tudo começa a desandar, né? Então foi essa dinâmica que nós observamos, né? E isso é importante porque à medida que você toma essa consciência e você diz assim, não, peraí, eu vou preciso ajustar esse e esse ponto. Aí tudo começa a se encaixar e começa a fluir. E isso é importante não somente para você, mas também para os seus pais, né? Visto que em alguns momentos, por eles talvez esperar que você faça algo por eles, quando você está no seu lugar, você diz assim, ó, só posso ir até aqui, fazer isso. Da agora em diante é com vocês, né? Então, essa atitude é importante porque aí dessa forma eles começam a se responsabilizar pelos próprios atos, pelas ações, né? E sair de uma postura infantil. Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Outra coisa, Raquel, além do acompanhamento individual, nós tivemos também aulas semanais em grupo. Para você, qual que foi o seu principal aprendizado? O que é que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? Eu gostei, né? As aulas, elas abordaram temas, assim, bem específicos, né? Sobre várias questões, né? Para a gente poder se entender, para a gente entender o nosso processo, como a gente funciona, né? Explicou também uma parte sobre constelação, né? Também que você explicou. Então, as aulas ali, junto com o pessoal, também dá para a gente entender os pontos de vista, né? Porque às vezes tinha assunto de, mas como é assim? Aí tu explicava e aí teve vezes que meus colegas, né, eles explicavam o que acontecia com ele. Mas umas que eu fiquei impressionada foi a constelação que tu fez ali ao vivo, no grupo. Como que, meu Deus, eu fiquei impressionada de ver como as sensações, como que, gente, eu não tenho nem palavra, mas aquilo lá não me chocou, me impactou de ver como que nós somos feitos, né? E como que a gente se entendendo, a gente entende muita coisa e pode seguir, né, adiante. Cada semana, né, eu percebi que a gente tinha um ponto para trabalhar, né? Então, aquele suporte, principalmente a decodificação, foi um suporte muito grande, porque pontos ali físico que refletiam no seu emocional, né? Eu lembro de a primeira decodificação, gente, eu me jogava um sono, que é onde eu tinha, meu Deus, que sono é esse? Não era, mas eu não sabia ainda que fazia todo esse efeito, que ele regula, né? Se eu não me engano, seu corpo tiver, porque como eu te falei, sou muito acelerada, né? E foi um dos pontos que tu, quando viu a Iris, né, disse que eu tenho uma aceleração anormal. Então aí eu digo, meu Deus, regulou ali, eu tive que desacelerar. Não porque eu queria, mas o meu corpo pediu quando foi ativado, né, os pontos. Aí na segunda semana, eu achei interessante que a me já deixou enérgica, né? Aí eu saí daquela semana meio lenta, meio devagar, um sono. Aí a segunda sessão ativou, meu Deus. Fiquei elétrica para fazer as minhas coisas, porque às vezes ficava elétrica, mas ficava perdida, né? E aí eu achei impressionante que até os sonhos, quando foi na parte do florescer, que a gente começou a trabalhar essa parte e tal, como que até depois da decodificação, até os sonhos foram mexidos. Eu fiquei impressionada. Então, isso aí, o acompanhamento individual, com certeza, ele, ele teve muito, ajudou muito, né? Porque a gente trabalhava pontos também ali que no grupo não dava tempo de atender, de olhar, né? Então, eu gostei bastante desse acompanhamento individual. Excelente. Como que você descreve tudo o que você viveu ao longo desses 2 meses? Qual que é o sentimento que hoje predomina na sua vida? Quais foram as lições aprendidas que você vai levar para a sua vida? Fazendo uma análise total assim desse período de 2 meses. O que é que mais Olha, ficou para você? primeiramente, gratidão, né? Porque uma oportunidade como essa foi um presente, né?
E lógico, eu entrei no método de uma maneira, eu saio com outra visão, uma visão bem mais aguçada, uma visão de um autoconhecimento mesmo que você nos passou, incrível. Como que a gente, mesmo a gente lidando com os desafios hoje, né? Mas a gente pode potencializar, sim, nosso corpo, cuidar da nossa parte emocional e profissional, tendo as ferramentas adequadas, né? E que você sim é capaz, né? Então, toda a questão da autoconfiança, tipo assim, não ter essa total autoconfiança, ter essas inseguranças, eu pude entender de onde provém, né? Da onde vieram da minha infância e que foram trabalhadas e com certeza me ajudaram a mudar, né? Estão me ajudando. E é um processo para a gente assimilar, né? Então, para mim, me ajudaram muito, muito. Né? E com certeza eu passei a ter uma outra visão e estou trabalhando com outras ferramentas, né? Agora é como se desse um empurrão na gente, né? Vai lá e mostrar-se assim no espelho, olha aqui o que você é capaz. Exato. Como eu já destaquei, esse programa, esse processo terapêutico, traz uma luz, um direcionamento para aonde vocês devem olhar a partir de agora, para que ajustes vocês precisam fazer, porque na nossa vida sempre vamos estar passando por desafios, por situações adversas. E vamos precisar de ter bastante autoconhecimento, nos conhecer, como que a nossa mente funciona, como que as nossas emoções funcionam, quais são as nossas sombras, né? Aqueles aspectos da nossa personalidade que muitas vezes nós não gostamos, mas que por mais que a gente tente abafar, esconder, é o que mais aparece, né? Então, o que é isso vem nos ensinar? O que é que nós precisamos olhar para tudo isso? E a partir de agora, isso vai ser muito essencial para que vocês possam ter esse entendimento na vida de vocês, né? E na sua vida especificamente. Que você possa sempre lembrar dessas orientações, sempre de que estiver diante de uma situação desafiadora, analisar. Peraí, eu estou reagindo dessa forma, não estou tendo os resultados que eu desejo, não está bem exatamente como eu gostaria. Mas o que é que eu preciso fazer? O que é que isso quer me dizer? Por que eu estou me sentindo travada? O que é que está por trás de tudo isso? E dessa forma, aplicar os ajustes, para que dessa maneira você consiga, né, sempre estar conseguindo dar o próximo passo e não ficar estagnada, perdendo seu tempo, perdendo as oportunidades que surgem. Beleza? Muito bem. Então, bora lá. Na Iris, eu fiz aqui um comparativo que eu quero compartilhar aqui para você. Nós já conversamos, né, sobre algumas características, alguns sinais das suas íris, e eu vou compartilhar aqui, ó. Pronto. Essa daqui é a sua íris esquerda, tá? Essa primeira imagem foi a imagem que você me enviou no início do programa, no dia 24 de julho de 2024. E a segunda imagem é a última que você me enviou, dia 29 de setembro de 2024. Então, olha só, a mudança que nós observamos aí nas íris. Um ponto, um sinal que eu destaquei, que eu quero destacar aqui nessa análise de hoje, é esse sinal que está em relevo, né? Se você observar em volta da pupila, tem um sinal que ele faz um relevo e ele está bem coladinho na pupila, ok? Primeiramente, nós observamos aí uma combinação de sinais que nos mostra como o seu sistema nervoso autônomo ele funciona. E entender isso vai ser importante tanto para que você saiba o que fazer, que cuidados preventivos ter com relação à sua saúde física, quanto também na questão emocional. Como que esse seu sistema nervoso autônomo ele influencia na sua tomada de decisão, por exemplo, tá? Cada pessoa ela vai ter sinais diferentes. Uma pessoa vai ter a pupila mais dilatada, chamada de midríase.
Outra pessoa, no seu caso, tem a pupila mais contraída. Uma pessoa apresenta, por exemplo, esse sinal que está em relevo em volta da pupila mais contraído, que é o seu caso. Outra pessoa apresenta esse sinal de forma mais dilatada. Então, o que todas essas informações elas nos revelam? Pois bem, essas imagens aqui são as imagens da íris esquerda. Então, é importante você entender o seguinte, Raquel. Quando a pupila ela está em miose, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele está prevalecendo. Agora, um outro sinal que já nos mostra uma direção oposta se chama a banda do sistema nervoso autônomo, que é justamente essa parte em relevo que circunda toda a pupila. Essa banda do sistema nervoso autônomo, quando ela está contraída, isso já nos mostra um sistema nervoso simpático mais hiperestimulado. E um terceiro sinal, o ângulo de Fuchs. Esse é um nome dado para quando essa linha em relevo ela está mais elevada. Então, esse ângulo de Fuchs elevado aumenta a prevalência do sistema nervoso simpático. Tá, então Natan explica, traduz o que é isso. Então vamos lá. Já ia falar. Então, ó, esses sinais, né, quando a pupila está em miose, pequenininha, e esses outros sinais mostram que o sistema nervoso simpático está em prevalência, vamos dizer que o seu sistema nervoso ele está, vamos dizer que em conflito. Ele está num estágio de resistência. Quando a pupila está em miose e a banda do sistema nervoso contraída. Isso nos mostra que o seu organismo ele está consumindo uma alta quantidade de minerais e de vitaminas. Então, o seu corpo ele está tentando se adaptar a situações, a um ambiente estressor, ele está tentando se adaptar às suas circunstâncias. E com isso, faz com que o seu organismo, a sua mente, o seu físico consuma muita energia para que você possa se adaptar àquele meio. Sendo assim, o seu corpo é possível que você se sinta cansada fisicamente, também mentalmente. Então, por exemplo, você, conforme a gente analisou, apresenta uma característica de ser mais hiperativa. Então, quando, no seu caso especificamente, o seu corpo ele está cansado, ao invés de você dizer assim, não, eu preciso desacelerar, descansar, o seu corpo ele vai te estimular a você, sabe, fazer mais. Ai, meu Deus do céu. Então, tipo assim, quanto mais você tá com a mente cheia, cansada, com muitas atividades atarefadas, o seu corpo ele vai influenciar para que você possa querer fazer mais e mais e mais, dar conta de mais atividades, de mais tarefas. Então, isso se torna um perigo, pois pode-se chegar a um quadro de uma estafa mental. Entende? Aquele quadro onde você vai, faz e de repente o corpo ele dá um colapso. Para de parar, para fazer com que você relaxe, para fazer com que você desacelere. Então, Raquel, isso é importante você ter em mente. O seu corpo ele está consumindo uma alta quantidade de energia física e mental para conseguir se adaptar às circunstâncias em que você vive. Além disso, também, o seu corpo ele está tendo um alto consumo de minerais, de vitaminas. Sendo assim, se você não tiver um cuidado com a sua alimentação, com a suplementação, o que é que vai acontecer? Você vai ter um quadro de desnutrição. E aí, essa desnutrição, o que é que vai influenciar? Então, vários sintomas físicos começarão a se manifestar, e aí você vai dizer assim: ai meu Deus, eu estou com uma doença. Então, por exemplo, no seu caso específico, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma deficiência, você tende a ter uma deficiência
principalmente de minerais, como, por exemplo, do cálcio e do magnésio. Então, o seu corpo ele vai ter uma alta demanda desses minerais, e aí vai acontecer de que, quando não tem uma ingestão correta desses nutrientes, o que é que vai acontecer? Você começa a ter espasmos musculares, cãibras, problemas ósseos de uma forma em geral, inflamações, né? Artrite, artrose, problemas no sistema cardiovascular devido à falta desses minerais, entende? Então, é importante estar atenta aos sinais, aos sintomas que o seu corpo vai manifestar. Porque caso você não tenha uma suplementação adequada para dar um aporte nutricional de vitaminas, minerais, aminoácidos para o seu organismo, é como se o seu corpo ele fosse consumindo muitos as reservas, né, dos minerais do seu corpo, e aí acaba que você vai começando a ter essa desnutrição. Então, por exemplo, pela falta desses minerais, a sua tireoide começa a ser impactada também. Então, falta cálcio, falta magnésio, pode faltar iodo, pode faltar selênio, pode faltar a manganês. Então, esses minerais que são essenciais para o funcionamento glandular, na ausência deles, o seu corpo começa como que dar um curto-circuito. Então, a sua tireoide começa a sofrer por essa falta de minerais. Aí você começa a ficar com a pele mais ressecada, as unhas quebradiças, queda de cabelo, fadiga, entende? Tudo isso em decorrência dessa baixa nutrição, entende? Menino, tô passada agora. Porque, inclusive, na minha família, a gente tem esse. Aproxima um pouquinho mais, Raquel, que eu não estou te ouvindo bem baixo. Não, eu tô passada com essa informação. Meu Deus, porque, inclusive, na minha família, a minha mãe, ela precisou de operar, né? Já da tireoide. A minha irmã, ela faz controle para tireoide, né? Meu Deus, tipo assim, como que uma informação dessa é tão importante a gente saber, né? Porque se você já tem isso, talvez elas tenham quadros ou físicos parecidos com o meu, né? E Sim. agora eu achei interessante, Nathan, sobre esse consumo aí que meu corpo automático ele vai, né, desgastar mais esses minerais, cálcio, magnésio. Essa suplementação, quem faz? Você passa? é, eu passo no médico, porque os médicos não passam, né? Geralmente suplementação, eles não são dessa vertente, né, de Uhum. passar. Por Então, exemplo, eu sim, sei que tem muitos tipos de magnésio. Qual é o meu? Entendeu? isso. O que que acontece? Você lembra lá que lá no início eu fiz a orientação de alguns Uhum. suplementos? Então, Sim, eu aquele lá já está faço, completo. sim, aqueles suplementos lá para sua necessidade nesse momento é o suficiente, é o necessário. Com base na íris, os sinais que eu observo, eu faço a indicação dos suplementos, né? Lá no início, na primeira análise, eu fiz a recomendação de alguns suplementos e já lhe orientei. Vou compartilhar aqui um outro sinal que me chamou bastante a atenção. Deixa eu ver se é aqui nessa íris. Que está na pupila. Deixa eu ver aqui. Na outra íris, na íris direita. Está. Cadê a íris direita? Aqui. Esse sinal está na pupila, um achatamento. E olha só, você consegue observar aqui, ó, esse achatamento na pupila? Sim, tô vendo. Pronto. Esse achatamento está localizado principalmente na região das suas vértebras cervicais. Então, o que é que isso nos mostra? Desalinhamento nas vértebras cervicais vai interferir na circulação, na oxigenação, especificamente aqui, ó, nos membros da cabeça. Então, por exemplo, desde inflexibilidade aqui na região do pescoço, vai trazer também consequências e impactos na visão, na audição. Então, é muito importante, Raquel, você ficar atenta a possíveis sinais, né, sintomas
que podem surgir nessa parte do pescoço para cima, pois E eu existe tenho essa... sentido. Oi? Eu tenho sentido, né? Eu senti, eu não sei se foi, mas justamente, eu acho que faz um mês, eu senti bastante como se tivesse torcicolo. Não é bem torcicolo, porque não me deixava assim travada, mas assim, mais dolorido. Isso. Caramba, não sabia. Então, esse sinal, esse achatamento está nessas vértebras cervicais. O que é que eu oriento nesse momento para você? Se você conhecer algum osteopata, quiropraxista, que eles fazem o realinhamento das vértebras, eu aconselho e oriento que você vá e faça esse alinhamento, tá? Por quê? Dessa forma, simplesmente só com um alongamento em casa talvez não seja suficiente, vai ser necessário um profissional fazer esse realinhamento. Por quê? Mesmo que você faça suplementação, busque alimentar da forma correta, mas os minerais, os nutrientes, não vai conseguir ser bem absorvido pelo seu organismo, entende? E aí, dessa maneira, Raquel, você não vai ter uma boa absorção desses minerais. Então, às vezes, você está suplementando, seu corpo não está absorvendo corretamente e os resultados você não consegue ter como você desejaria. Então, eu aconselho que você busque o osteopata, faça esse realinhamento. Aí você já vai perceber uma diferença gritante, tanto no sentido físico, na redução, na eliminação dessas dores aqui na região da cervical, uma melhor disposição também. Porque aí dessa forma, o seu fluxo energético sanguíneo, ele consegue fluir bem melhor. Então isso vai ser muito importante, tá certo? Agora, sobre algumas características. O que é que esse desalinhamento nas vértebras da cervical influencia? Como nós já analisamos durante todo o programa, as nossas questões emocionais vai impactar a nível físico. E as vértebras da nossa coluna, principalmente da cervical, cada vértebra está associada a um bloqueio, a um conflito emocional específico. Então, por exemplo, as vértebras, elas estão relacionadas, as vértebras da cervical, ao grande suporte emocional que você carrega. O excesso de responsabilidades que você carrega, sua e de outras pessoas. Então, veja, a vértebra cervical 1 está relacionado, Raquel, a uma hipervigilância. Então você sempre fica atenta a tudo que está acontecendo à sua volta. Você sempre fica ali naquela tensão e diz assim: eita, eu tenho que estar pronta porque a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então eu tenho que saber de tudo que está acontecendo, eu tenho que, enfim, estar ali pronta para correr, para fugir, para ir para cima ou para fugir, entende? Então, quanto mais você vive nessa expectativa, nessa tensão, isso vai influenciar ainda mais para o surgimento de dores, para essa sobrecarga emocional. A vértebra cervical de número 2, a abnegação. Então, você carrega aquela característica de dizer assim: ah, eu vou, eu vou conseguir dar conta de tudo. E aí, dessa forma, tá conseguindo me ouvir, Raquel? Sim, tô super bem. Beleza. É porque alguém tá me ligando aqui, eu achei que talvez tivesse interferido. Bom, mas enfim. Aí voltando. Aí essa abnegação faz com que você diga assim: não, eu posso deixar aquilo que eu iria fazer para mim agora de lado, daqui a pouquinho eu dou continuidade, e eu vou fazer o que que você está precisando. Aí você vai lá, deixa seus afazeres de lado, e aí você acaba que vai fazer mais pelo outro. Então, quanto mais você vive nesse estilo de vida, né, abrindo mão dos seus interesses, das suas necessidades, dos seus desejos, para suprir, para corresponder às necessidades dos outros, Raquel, isso vai influenciar mais. Vai ser um fator psicossomático que vai influenciar na sua saúde física. Vértebra cervical de número 3. Medo de dizer não. Lembra lá no início do seu processo?
como que você se comportava, as dificuldades que você tinha para se impor, as dificuldades que você tinha, né, para colocar um filtro nas pessoas, nas situações. Pois bem, aquela sua dificuldade está justamente relacionado a isso, ao medo de dizer não, ao medo de desagradar, ao medo de você se impor, a outra pessoa não gostar e de repente a outra pessoa ir embora. Então você pensa, imagina, isso é falta de educação. Não, eu preciso estar ajudando todo mundo, porque foi assim que eu sempre aprendi. Eu preciso ser uma pessoa, uma mulher boazinha, uma mulher que não vai contrariar ninguém. A percepção que você aprendeu e que você registrou estava distorcida. O entendimento sobre ser uma mulher, uma filha boazinha, uma mulher boazinha, fez com que você vivesse boa parte da sua vida se negligenciando seu tempo, seu descanso, e assim você foi condicionando sua vida para sempre fazer algo pelos outros. A vértebra cervical de número 4, raiva, culpa, ira. Então, Raquel, quando você passa a se priorizar, quando você passa a buscar cuidar mais de si, surge a culpa. E aí você olha para as pessoas que à sua volta que você mais ama e você diz assim: "Poxa vida, eu estou sendo muito arrogante. Todo mundo sofrendo, todo mundo precisando de ajuda e eu aqui bem, com minha família bem, trabalhando, ganhando dinheiro". Então, é algo que você vai precisar sempre ter em mente e saber ter jogo de cintura, Raquel. Pois esse sentimento pode vir a te atormentar daqui para frente. Então, sempre lembre-se que cada pessoa é responsável pelos seus atos, cada pessoa é responsável por aquilo de bom que ela colhe e pelo que ela colhe de ruim também. Então, quando uma pessoa ela decide ter um determinado comportamento, uma determinada postura, a culpa, a responsabilidade não é sua de salvá-la, mas sim de que ela mesma faça algo por si. Porque quando você, Raquel, vai fazer mais pelo outro, quando você dá mais de si pelo outro, e você não dá espaço e tempo para que o outro possa te retribuir de alguma forma, isso vai ficar desequilibrado, essas relações. E vai chegar um momento que você vai estar muito cansada, irritada, estressada, e que o outro ele vai se sentir que recebeu tanto e que não sabe como te recompensar, como te retribuir, e aí ele vai embora. E isso vai te causar mais frustração. Então, o ponto é equilíbrio, respeitar o espaço, as decisões do outro, respeitar e dar dignidade para o outro. E não achar que você sabe de tudo, que você dá conta dos problemas de todo mundo. Dessa forma, você vai tirar um grande peso das suas costas. Vértebra cervical de número 5. Dificuldade para você falar e para você se expressar. Isso é o que nós analisamos bastante durante esse processo, né? Eu sempre falava, Raquel, tem dificuldade para se expressar. Raquel, é importante se expressar. Raquel, fala o que você está sentindo, pois nas suas íris, os sinais que nos mostram raivas reprimidas estão lá. E essas raivas reprimidas, quando você vive a sua vida e não olha para isso e continua vivendo num ritmo em que você vai estar sofrendo frustrações contínuas e não conseguindo expressar isso para as outras pessoas, toda essa raiva das suas questões e de toda a herança genética que você traz dos seus ancestrais vai se somatizar a nível físico e vai ser, ó, o gatilho para o desenvolvimento de uma doença, que no caso vai ser um câncer.
Então, a tendência, a carga genética você traz. O que vai influenciar para que essa doença se desenvolva ou não vai ser a influência do meio aonde você vive. Isso é os fatores epigenéticos, aquilo que está à nossa volta. As pessoas, o ambiente, o que nós ingerimos, o que nós bebemos, o que nós usamos, o nosso estilo de vida. Vértebra cervical de número 6. Medo de não saber, medo de não dar conta, resistência perante a vida, medo de abrir espaço para o novo, inflexibilidade, desejo de dominar. Então, Raquel, quanto mais você desejar dominar o outro, dominar as situações, quanto mais você demonstrar inflexibilidade mental, psíquica, quanto mais você desejar sempre saber de tudo, sempre dar conta de tudo, sempre que você desejar carregar a estaca do outro, o fardo do outro, isso vai ser um grande peso para você que vai se refletir na sua saúde física, em muitas dores. A vértebra cervical de número 7 está relacionado ao medo de fugir, a falta de fé, a falta de confiar, a perda de confiança em si mesmo. E aí, quando você não consegue ter confiança em si mesmo, você vai buscar suprir essa necessidade, essa lacuna no outro, buscando a validação, a aprovação do outro. Que o outro reconheça, que o outro lhe valide, que o outro veja o seu potencial, que o outro fale isso, que o outro te estimule. Em compensação, você vai viver para o outro, buscando se preencher isso. O resultado? Dores físicas, cansaço. Vai viver batendo a cabeça nos mesmos padrões, nos mesmos hábitos, se frustrando ainda mais por não estar conseguindo dar espaço para o novo. E tudo isso vai sendo gatilhos para as dores físicas, para os problemas físicos. Então, de hoje em diante, Raquel, olhe e fique atenta para tudo isso. As nossas íris, elas não mentem. Elas carregam as informações, elas carregam tudo aquilo que nós, e nos mostra, né? Nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber. Então, daqui para frente, lembre-se do que nós analisamos nas aulas, do que nós já conversamos nas sessões individuais. E sempre que você estiver prestes a dar um próximo passo, sempre que você estiver prestes a fazer algo novo, e aí você começar, não, eu acho que eu não sei se eu consigo, eu acho que eu preciso de uma companhia, de uma colega, de fazer uma parceria. Não, eu preciso, por exemplo, de ter esse e aquele outro material. Entende? Sempre que você estiver para dar um próximo passo, a vida vai te testar, vai trazer situações, vamos dizer assim, para ver se de fato você vai dar o próximo passo e vai romper esses velhos padrões, ou se você vai ficar buscando ali se esconder. Não, depois eu faço, eu vou pensar nesse projeto. O tempo passa, Raquel, a vida passa. E quanto mais tempo você relutar,
em dar a luz para o novo, olhar para as suas questões. Quanto mais você ficar apegada ao velho, a responsabilidades que às vezes nem são suas, as dores vão te consumindo, as dores vão se tornando um peso maior. Então, ó, do pescoço para cima, aí você já falou, né? Tem alterações da tireoide na sua família. Então imagina, se você já tem esse histórico familiar, é isso aqui, ó, para que você também venha desenvolver esse problema. Então, quanto mais você engole sapos, quanto mais você fica engasgada com o que você deseja se expressar, quanto mais você fica remoendo internamente as suas dores e não consegue colocar no mundo isso, expressar para as outras pessoas e ajustar os seus padrões, isso só vai te agredir ainda mais fisicamente. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: eu poderia ter feito diferente e ter evitado tudo isso. Então, olha para isso. O seu corpo está te dando as informações que você precisa. E dessa forma, Raquel, o êxito que você vai conquistar na sua saúde física, na sua saúde emocional, nas suas relações, na sua vida de uma forma em geral, vai ser inevitável. Então, que você possa meditar nisso, sempre reassistir essa análise e que isso possa sempre servir como um alerta para você, para que você nunca chegue ao ponto de ter que enfrentar um problema físico, uma doença, e que você consiga prevenir isso e viver bem, desfrutar a vida, tanto tendo saúde física, saúde emocional, mental e, consequentemente, saúde espiritual também, né? Que é tudo, tá tudo interligado. Que cada vez mais esses pilares, eles possam estar fortalecidos e te ajudar Amém. sempre na sua vida, tá bom? Ah, muito bom esse apanhado aí geral, né? Do que tá atenta, o que trabalhar, saber entender isso aí. Gente, seria bom se todas as pessoas investissem e fizessem, porque você tem uma compreensão melhor, né? Você passa a se autoconhecer e ver onde realmente precisa de uma atenção e cuidado, né? Amei aqui esse encerramento.